Opa, Rafa por aqui, vamos dando continuidade ao curso e a gente vai falar de um assunto bem polêmico agora. Mesclar ou não mesclar? Bom, eu utilizo mesclar e algumas vezes eu não utilizo. E aqui você vai aprender as duas e eu vou te explicar o porquê. Bom, primeiro de tudo vamos entender o que é mesclar. Mesclar é o seguinte, é unificar. Então imagina que você tem essas duas células aqui, ó. Vou pintar cada célula de uma cor para que você observe bem. Quando eu seleciono essas duas células e eu vou em Início, Mesclar e Centralizar, eu vou juntar, unificar, mesclar elas e ao mesmo tempo essa opção já é centralizar. Para centralizar, se você digitar alguma coisa aqui, vai ficar no meio, está centralizado, beleza? Então nada mais é do que você juntar quantas células você quiser. E agora a gente vai começar a ver algumas interpretações para essa ferramenta. A primeira delas é, nota que eu tenho uma cor aqui e outra cor. Vou botar uma cor mais usual e fácil de eu falar. Temos azul e verde. Quando eu seleciono e mesclo, eu sempre vou ficar com a informação da esquerda. Então isso é muito importante que você tenha na sua cabeça. Como que eu faço para voltar ao normal? Eu seleciono aquilo que está mesclado. Aí nota que aqui vai estar ativo. No meu caso aqui, ele está marcado de uma espécie de um laranja, um amarelo, abóbora, né? E você desmarca essa opção. Nota que aqui está um azulzinho mais claro do que esse azul. Ele já está demonstrando a divisão que ele fez. Então, se eu clicar aqui agora, estão separadas novamente. Beleza? Então, primeira coisa, quando você mescla, fica com a informação da esquerda. Ótimo. Então, se quando eu mesclo, fica a informação da esquerda e eu quisesse colocar um título aqui, meu título seria Controle Financeiro 2020. E eu quero deixar ele bem grande, tá bom assim? E eu quero centralizar ele. Eu não posso colocar ele aqui, porque ele não fica no centro corretamente. Não posso colocar ele aqui, que ele também não fica. Então qual a opção que a gente tem? Mesclar. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar toda a minha planilha, minha extensão na parte horizontal, vou clicar em mesclar e centralizar, bem aqui. Quando eu clico em mesclar e centralizar, ele juntou a célula C2, a célula D2, que é essa aqui, a célula E2, F2, G2. Tudo isso aqui virou uma única célula. Aqui, ó. Uma única célula. Vou entrar de novo aqui. Beleza? Então, você unificou. Ótimo. Então, você entendeu para que serve isso? Para que você consiga pegar várias células, juntar como se fosse uma única célula, e aí sim você consegue fazer o trabalho de centralizar em relação ao tamanho da largura da sua planilha, por exemplo, que foi o nosso caso aqui agora. Aqui eu tenho certeza que está centralizado, não importa o tamanho que cada célula tem, porque essa célula aqui ela foi unificada em várias células e ela agora consegue centralizar na sua planilha. Bom, outra coisa importante que você precisa entender quando você mescla, ela vai ficar com o nome sempre da primeira célula que você mesclou. Então, mais uma vez, à esquerda, né? Então, ela vai ter esse nome aqui, ó, C2, está bem aqui. Isso é importante. Vamos tirar aqui o mesclar e vamos fazer o seguinte. Vou tirar esse título aqui por enquanto, depois a gente bota ele, a gente vai colocar um título sim já na nossa planilha e vamos dando continuidade. Eu espero que com o passar dos dias você esteja já digitando tudo que você tem gastado, desde o início do curso até aqui, para que você venha e aproveite bem essa aula, porque no final a gente vai fazer um resumo, um relatório que você vai utilizar tanto para a sua vida pessoal quanto no seu trabalho, beleza? Ou em qualquer coisa, se você quiser controlar um fluxo de caixa, você vai utilizar, controle de vendas, você vai utilizar. Então é bem importante você pegar passo a passo e seguir conforme as instruções que eu estou te dando. Vamos lá. Vamos supor que você tem duas palavras. Vou até colocar palavras mesmo para ficar bem claro para você. Pronto, está aqui.
Se você mesclar essas duas palavras, olha o que acontece. Ele vai falar para você, a seleção contém vários valores, ou seja, Rafa é um valor, mercado é outro valor. Mesclar em uma célula só manterá o dado superior esquerdo. Então aqui ele já está te informando, ó, se você der um OK, a única palavra que vai ficar vai ser Rafa. Pronto, então isso aí você tem que entender bem, porque se você tiver várias coisas para poder mesclar, e às vezes acontece, você vai ver no seu dia a dia, você vai estar mesclando e a única coisa que vai ficar é o do lado esquerdo. Então se eu não tivesse nada escrito aqui, eu selecionasse as duas palavras, porque eu queria que ficasse escrito mercado, mas vamos supor que, ó, aqui você vai entender melhor, controle financeiro 2020. Vamos supor que eu quero mesclar isso aqui tudo, porque eu já escrevi controle financeiro e eu quero que fique o controle financeiro. Então quando você seleciona tudo e clica em mesclar, ele funcionou. Vê que é diferente quando está vazio e quando tem uma célula à esquerda. E se fosse só essas duas? Funciona também. Nota que ele mantém a palavra. Então, esse tipo de exercício você sempre tem que fazer. Poxa, será que se eu mesclar assim vai funcionar? Vai, ficou com a palavra do lado esquerdo. Por que ele não ficou com a palavra do lado direito? Por que ele não manteve aqui? Então, são esses tipos de regras que você tendo na sua cabeça, você antecipa. Porque se você tivesse escrito aqui, controle financeiro 2020, e estado na tua cabeça que tudo tem que ficar do lado esquerdo, o que você vai ter que fazer? Copiar, colar, deletar, e aí sim você vir aqui e mesclar. Show? Tem uma maneira de fazer isso sem ser mesclar? Tem sim. E por que eu faço? Porque é o seguinte, ó, se você precisasse fazer uma fórmula, vou ter que tirar um pouquinho o zoom aqui para você entender bem. Ó, soma e eu queria somar só a coluna D. Olha o que acontece quando eu clico na coluna D, quando eu clico na coluna E, não importa onde eu clico. Se eu clicar em qualquer coluna aonde eu tenho isso aqui mesclado, ele não seleciona para mim só aquela coluna. Ele faz uma seleção, ó, geral aqui. Isso para mim não é interessante. E olha aqui o que ele está fazendo, selecionando de C até G. E lembra? 2 pontos. Então ele está selecionando do ponto A até o ponto B, ou seja, de C até G. E está fazendo uma seleção, então eu não vou conseguir somar só a coluna E. Eu ia ter que vir aqui na mão, ó, e trocar para eu poder conseguir somar a coluna E. Não é esse o objetivo, você tem que fazer tudo na mão. É muito chato, é muito ruim. Ou você ia ter que vir aqui em soma e selecionar apenas aqui, ou só o que você queria, ou tudo, não tem problema, e dar o Enter, para você poder somar. Ó, interessante isso aqui. Eu devo ter acionado algum botão aqui e transformei isso aqui em texto. Como é que eu sei que está em texto? Porque eu digitei o sinal da fórmula e ele não executou a fórmula. E olha só aqui, ó, que interessante. Texto. Então nota que quando você coloca em texto, você não vai conseguir executar uma fórmula. O que você tem que fazer? Colocar em geral de novo, ou em número. Aí eu troquei agora para geral. E por que não mudou? Porque entra aquela regra que eu te expliquei lá na aula passada. Você tem que dar 2 cliques, ou apertar F2, ou clicar aqui nesse quadrante, para que você entre na célula, dê Enter, e aí ela vai funcionar. Beleza? Bom, tendo em vista agora o porquê que às vezes o mesclar te atrapalha, vamos aprender como mesclar sem estar mesclando, digamos assim. Se você quisesse realmente centralizar aqui, o que é uma sugestão? Você vai selecionar o que você quer centralizar, vai clicar com o botão direito, vai vir em formatar células. E você aqui tem uma opção bem legal chamada alinhamento. Quando você clica em alinhamento, você tem essa opção aqui, ó, alinhamento do texto horizontal e vertical. Você clicando aqui, ó, no texto horizontal, você vai vir aqui em centralizar a seleção. Ou seja, o que eu selecionei centraliza dentro dessa seleção para mim. Vai dar um OK. Veja se não foi a mesma coisa de quando você mesclou. Igualzinho, idêntico. Só que agora quando você quiser fazer aquela fórmula,
e clicar na coluna E, ele funciona. Clicar na coluna D, funciona. Na coluna F, funciona. Então, muitas vezes você tem uma planilha que está mesclada e você tem uma fórmula, por exemplo, que é a que a gente vai usar aqui no final desse curso para você finalizar ele, fazendo o seu relatório. Você precisa usar o Soma 6 com várias colunas, vários critérios. E aí, se ela tivesse mesclada mesmo para valer, pô, ia ser muito ruim, porque você ia ter que fazer ou aqui, conforme eu te disse, ou ter que ficar alterando na mão, e isso é muito chato, não é muito usual, não é muito prático, né? Não é bem válido. Então tá aí, eu vou agora colocar de uma cor que eu acho que poderia ficar legal aqui, você vai testando as cores aí que você gostaria, eu vou deixar a nossa planilha desse jeito aqui, para mim não tá desagradável, para mim tá bem. E lembra que se você quiser, você pode vir aqui ó, e tirar as linhas de grades e você ter uma planilha com visual mais interessante, apenas com as linhas que você mesmo criou. Beleza? Vou deixar a minha assim, só para a gente ter aí uma referência. Vamos dar continuidade. Até a próxima aula.